Rádio Globo. Bom, pessoal, estamos aqui em mais um programa Estilo de Vida, dessa vez recebendo meu amigo Daniel Cavalcante, artista plástico. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, Sávio. É um Meu amigo, prazer. explica essa história. Você trabalha com contabilidade, é contador e hoje é artista plástico. Como é que isso surgiu na tua vida? Pois é, Sávio, foi uma coisa muito interessante, né, que veio na minha vida. Era um dom que eu tinha e não sabia, né? Vim descobrir aos 36 anos e fiquei muito feliz. Na verdade, foi em 2015, eu com hobby, né, eu querendo arrumar um hobby e tal, e as paredes da minha casa estavam todas sem telas, e eu resolvi pintar. E minha esposa disse: Daniel, e tu já pintaste, Daniel? Eu disse: não, mas eu consigo pintar. O que é que os artistas têm de diferente de mim? No máximo técnica que você não tinha ainda, no Pois máximo é, isso. pois é. Mas aí, se eles conseguem, eu consigo. Então foi com essa brincadeira, né, na verdade, que eu comecei a fazer a produção, a arte, e foi muito gostoso. Eu sempre falo que, sempre, até nos meus atendimentos, Daniel, a gente termina conversando muito sobre... A gente trabalha um pouco a psicologia do paciente. Eu acho, sinceramente, que eu ajudo muito mais os meus pacientes com o que a gente conversa do que com qualquer tipo de medicação ou orientação médica em si. Então, eu sempre digo que a gente pode conseguir na vida tudo que a gente quiser, né? E você é um exemplo disso. Decidiu inicialmente como um hobby e hoje faz parte do seu trabalho, diga-se de passagem, muito bem feito. Há quem defenda que as pessoas deviam já comprar os seus quadros, porque daqui a pouco ninguém consegue comprar mais. Mas assim, eu sou um cara que você sabe muito bem que eu gosto bastante de arte, apesar de não entender. Eu e Marina, minha esposa, a gente gosta bastante. A gente admira a arte, agora a gente não entende, eu não entendo técnica. E quem entende fala que sua técnica é uma técnica meio única. Né? É uma técnica, chama atenção não só a beleza dos seus quadros, que isso aí eu posso falar, que eu sou admirador, mas a questão técnica. O que é que você acha que é o diferencial do seu quadro, né, das suas telas? Hoje em dia, a gente sabe que hoje você casa muito isso com arquitetura também. Então, assim, hoje é super comum as pessoas quererem um quadro seu, né, isso aí recomendado pelos maiores e melhores arquitetos da cidade, mas para colocarem um quadro seu para compor um ambiente. Mas o que é que você acha que é o diferencial do seu quadro? Sabe, eu acho interessante antes de responder essa sua pergunta, quando você diz assim, eu não entendo de arte. E muitas vezes a gente fica preso a esse conceito, né, de entender de arte. E eu digo muito que a arte, ela precisa despertar sensações, ela tem que mexer com você. Né? Então, quando as pessoas fazem a visita lá no estúdio, eu tenho um estúdio, que é uma galeria particular, o Estúdio Daniel Cavalcante, e você se depara com as telas ao vivo, né? Consegue perceber as texturas, o movimento, né, que a tinta faz com a mistura de cores. Então isso faz com que você sinta sensações ao ver ao trabalho. Né? Então eu brinco muito quando você chega em casa, né? Quando você abre a porta de sua casa, você é movido àquele movimento da tela que está lá na sua sala, compondo, né, o seu ambiente. E cada vez que você olha para o quadro, você vê algo diferente, né? Você vê um movimento diferente. Eu acho que isso tem tem me ajudado bastante, né, na divulgação do trabalho, nas pessoas, no boca a boca, das pessoas gostarem do meu trabalho. Né? Então, eu acho que o grande diferencial vem disso aí, desse movimento que é criado com a mistura das cores. Porque eu sou um artista de abstração, né, literalmente, e que, ao mesmo tempo, você consegue se remeter a alguns lugares. Por exemplo, as pessoas comentam muito que eu me inspiro na natureza, e é uma grande verdade. Porque quando você tem telas minhas que parece que você está dentro do mar, né? Parece que a onda vai lhe tomar.
Foi um trabalho bastante interessante que a gente fez em 2018, que foi a minha primeira exposição, Cores de Noronha, que inclusive você tem um exemplar lindíssimo. Detalhe, viu? Eu fui o primeiro comprador dessa coleção do Daniel, viu? Foi joia. Eu tive o prazer de, sabe, eu adquirir a primeira tela dessa coleção, então foi um prazer. Então, foi escrito um texto, né, por um grande amigo meu, artista plástico também, o Roberto Ploeg, que ele relata no seu texto que eu pinto com o vento, eu pinto com a água, né, e esse movimento faz com que você se depare, né, de frente ao mar, a um fenômeno assim da natureza que você está contido naquele ambiente. Então, termina que você meio que é abraçado pelo trabalho, né? Então, acho que esse é o grande diferencial e é uma coisa que eu curto muito fazer parte da vida das pessoas. Eu acho que isso é o bem legal. O engraçado da tela abstrata é, como disse você, abre ali um leque de opções ou de imaginações, né, para quem tem o prazer de olhar a tela. Essa tela que eu tive a oportunidade de adquirir do Daniel, eu fiquei com muita dúvida em qual tela escolher, mas essa tinha me chamado a atenção, essa que eu adquiri. E achei muito engraçado quando a decisão de aquisição, até mesmo essa aquisição certificada por você, de você dizer assim, não, você escolheu essa, eu acho que essa é legal para você. Quando eu soube o nome da tela, era o lugar que eu mais gosto de Fernando de Noronha. É a praia mais bonita. É a praia mais bonita de Fernando de Noronha, que é a Baía do Sancho. A tela chama-se Baía do Sancho. Eu não tinha ideia que aquilo era a Baía do Sancho, mas aí as coisas para mim fizeram sentido. Não foi à toa que eu gostei tanto daquela tela. Mas essa abstração é engraçado porque alguém olha e vê uma flor, alguém olha e vê um bicho, né? Alguém vê um animal. Quando você para, né? Tem o seu momento da sua arte, da sua imaginação ali, e você começa a pintar, você tem alguma coisa na cabeça para pintar aquela tela, ou você vai somente somando cores? Já sei que você pinta à noite, e sempre com a tacinha de vinho que eu já vi. Na verdade, minha inspiração vem muito à noite, né? Que é o momento que eu relaxo, que eu chego em casa, porque eu tenho uma outra atividade. Você ainda continua como... Eu sou contador, tenho uma empresa de auditoria, consultoria e contabilidade. E quando eu passo o dia, né, também dividido entre a arte e os números. E quando eu chego em casa, eu relaxo totalmente e extravaso, talvez, até aquele estresse, aquele momento de precisão, digamos assim. Eu acho que é por isso que eu curti tanto fazer esse trabalho de abstração, porque a tela abstrata, ela não tem forma definida, ela não tem um padrão definido, né? Então eu acho que pelos números durante o dia, eu tenho que ter um padrão, eu tenho que ter uma regra. Então, nos quadros, eu fujo do padrão, eu fujo das regras, né? Eu acho que talvez tenha essa relação. Até porque, quando eu comecei a fazer as telas por hobby, né, eu fazia muito telas figurativas, desenhava o coqueiro, inspirado no nosso artista e mestre Zé Cláudio, né, que eu adoro os quadros dele. E sempre tinha um artista pernambucano ou de fora que me inspirava para fazer esse trabalho, mas eram trabalhos figurativos e tal, e que eu tinha que me deter ali a forma, muitas vezes, aquele padrão do momento da paisagem, digamos assim. Então, eu comecei a fazer também abstrato, concomitantemente, e eu me senti mais leve, consegui... menos preso, talvez, menos né, Daniel? preso, Menos preso, né? Porque quando você, talvez, me corrija aí se não estivesse correto, quando você tenta fazer parecido com alguém, eu não estou falando imitando alguém, imitando o Zé Cláudio, não, eu tenho certeza Claro. que o seu intuito não era esse, era assim, era observando o que era pintado, para você ver se você conseguia, se você achava que era legal ou tal. Você se sente preso naquela arte ali. Sim. E como você falou, talvez na sua cabeça, pelo fato de passar o dia tão restrito a regras,
tão restrito a números, né? A contabilidade é tudo isso, é o Isso, correto. Existe o isso. correto e o que está errado. Isso. Não tem muita margem de flexibilidade. Perfeito. E aí talvez quando você tem encontrado, como você mesmo falou, no abstrato, uma liberdade que talvez fosse esse o hobby que você precisava Pois é. para espairecer. Pois é. E eu, na verdade, eu me desafiava cada dia fazendo algo novo, né? E pintando algo novo. E isso fez com que cada vez mais você fosse ganhando confiança no seu trabalho, né? Eu partia de um coqueiro, partia de uma paisagem, partia de algo diferente que dava vontade de fazer, de misturar cores diferentes, distintas. E foi aí que começou a sair esse trabalho de abstração. E em conversa com um grande amigo, né, de trabalho, porque ele, querendo ou não, ele é um designer, e a gente sempre estava num cliente meu, inclusive de contabilidade. Ele chegou e disse assim, que foi até o Tony, meu amigo Tony Pedrosa, disse assim: Daniel, você precisa definir o seu estilo, você precisa ter um estilo próprio. Então isso foi muito importante. Eu nem sei se ele sabe dessa história, o quanto ele foi importante, né? Conhecendo-se agora. Pois é. Porque ele disse isso: Daniel, você não pode ser o artista que pinta José Cláudio, você não pode ser o artista que pinta Antônio Mendes, você não pode ser o artista que pinta Ploeg, você tem que ser o artista que pinta Daniel Cavalcante. E é muito engraçado, né, Daniel? Porque, desculpa só te interromper, que a arte tem muito isso. Hoje eu tenho certeza que na cidade do Recife, e quem acompanha o teu trabalho, se alguém bate o olho, sabe que é seu. Pois é, né? isso é uma coisa bem interessante que, graças a Deus, tá vindo essa resposta do público, digamos assim, né? Porque a cada momento que uma pessoa vê uma tela minha, as pessoas dizem, não precisa nem assinar, né? Daniel Cavalcante, porque com certeza, entendem que essa é uma tela Daniel Cavalcante. Então acho que isso é quando você começa, digamos assim, a caminhar no processo de definição, de técnica. É super normal. É como eu falei, assim, eu não tenho esse entendimento sobre técnica, mas eu sei olhar, eu digo se é um Zé Cláudio, eu digo se é um Pragana. Isso, né? Ninguém perfeito. confunde a tela do Pragana, cara. É, né? não Antônio Mendes, Pois é. porra, eu gosto muito do trabalho do Antônio Mendes. Isso. E assim, as suas imagens, as suas telas são muito características, né? E é como eu falei no início, há quem defenda que a técnica é muito diferente, né? Isso. Agora, esse padrão de pintura que você promove hoje em dia, na sua cabeça, é uma coisa forçada ao padrão, assim, eu preciso me manter nesse padrão, ou já virou automático disso? Não sei se você entendeu minha pergunta, assim, você quando vai pintar, já é uma coisa automatizada manter aquele tipo de padrão, de técnica e ao mesmo tempo de pintura mesmo, de desenho, de abstrato, ou é uma coisa assim, eu preciso me manter nisso aqui para manter a minha linha? Não, na verdade eu gosto do abstrato e a minha vontade é fazer o abstrato. Agora, eu gosto de ser também muito democrático, porque normalmente eu faço a 4 mãos esse trabalho. 90% das minhas vendas são por encomenda. São aquelas telas que eu discuto com o cliente, a gente define cores, a gente define formato, por exemplo. Se a tinta vai até a outra margem da tela ou não, e se gosta com muita tinta, com pouca tinta, eu procuro entender o que é que o cliente espera do meu trabalho para poder eu fazer esse trabalho. Então, o que eu curto no processo artístico de produção e criação é eu conseguir atender a expectativa do cliente. E que então, hoje você tem feito, inclusive, isso aí meio que casado com arquitetura, né? É Perfeito. super comum hoje você oferecer ali suas telas nos apartamentos, nas casas de clientes dos grandes arquitetos da cidade, muito com composição de cores, combinando com, sei lá, com texturas e cores já existentes na sala, não é isso? Pois é, os arquitetos, eles têm sido peças fundamentais no meu trabalho, porque ele é um grande veículo de estímulo à produção, porque ele diz, Daniel, eu estou com um ambiente com essas cores e queria algo desse tipo,
na verdade é como se eu fosse o realizador do sonho do arquiteto. O arquiteto, ele viaja ali nas cores daquele ambiente e aí me passa essa incumbência. Então isso termina para mim sendo um desafio. E eu sou muito movido a desafios. Já chegou algum momento de você levar uma tela que o arquiteto imaginava de cor ou algo parecido, de textura, e você chegou lá, o cara, não é isso? Não, graças a Deus bom. não. Nunca aconteceu isso, assim, da pessoa de voltar com a dele assim, não gostei da tela. Uma coisa né? feita especificamente para aquilo, né? Pois nunca aconteceu. Recentemente, para dizer que nunca aconteceu, recentemente teve um trabalho que, na verdade, a cliente ela não se expressou bem. Ela pediu uma tela de referência, que era uma tela, né, com bastante rosa, e com os desenhos e tal. E aí eu fiz a tela, mas aí quando chegou lá, ela disse, Daniel, é porque eu não queria com tanto rosa assim. Eu disse, mas com essa tela de referência foi com muito rosa. Mas aí a gente conversou novamente e a gente realinhou, mas existiu assim um caso muito específico. Normalmente a ideia é ter essa conversa. Eu gosto de fazer a visita na casa do cliente, né? A partir da visita, se o cliente desejar, ele faz uma visita lá no meu estúdio e após essas visitas e essas conversas, depois que tiver um entendimento geral, aí a gente parte para a inspiração e a execução do trabalho. A situação comigo, você sabe que foi diferente, além da tela, essa tela da sua coleção de Noronha, né, que nós temos em casa. Nós queríamos uma tela para o consultório de Marina, lá na Cardoso de Ávila, na nossa clínica, e era um espaço que a gente dizia assim, esse espaço a gente quer uma tela do Daniel. Qual tela? A gente não sabia. Quando eu fui conversar com o Daniel sobre isso, eu fui lá no teu ateliê, e aí o Daniel disse assim para mim, sabe, eu posso fazer a tela. Eu posso fazer a tela. Você diz as minhas cores, Daniel, você não está entendendo. Eu não quero te dizer. Eu penso um pouco diferente, eu já te disse isso. Claro. Eu gosto de comprar a tela que o artista fez. Ela pode casar, ficar bem adequada ou não com o ambiente, como aconteceu nesse caso da sala de Marina. Nós levamos uma tela, perfeito. A tela era linda, mas a gente achou que ela era pequena para o ambiente e não era aquilo que a gente queria ainda. E eu tinha ficado com a imagem de uma tela que eu tinha visto no estúdio, no ateliê do Daniel. O Daniel levou a tela lá. E aí foi super solícito, que disse, não, leva quantas você precisar, eu trago até que vocês fiquem satisfeitos. E essa segunda tela que chegou, é uma tela enorme, né? Sei lá, 2 metros e tanto, 2,5 metros tem essa tela. 2,40, né? salvo engano. E de altura. Quando essa tela entrou na sala e que ficou na parede, cara, aquela tela foi feita para aquele ambiente. E eu acho isso muito melhor. Isso é minha opinião, não demérito nenhum a quem encomenda a você uma tela, porque para mim eu gosto de tentar casar o que eu preciso com alguma inspiração que você teve, não a inspiração que eu te dei. Né? Agora, óbvio, a gente que acompanha você nas redes sociais, eu já tive a oportunidade de encontrar alguns outros quadros seus em lojas e inclusive na casa de alguns amigos que a gente frequenta, e aí você vê o quanto realmente compõe com o ambiente, né? Não que eu acho que a da minha casa não esteja compondo, né? Claro. Mas esse trabalho é muito legal. Dessa composição. E o ambiente, como você falou, né? O ideal é você chegar em casa e transformar aquele ambiente num ambiente acolhedor, num ambiente confortável. E dar uma famosa viajada naquela tela, você né? se sentir bem, né? Eu teve uma cliente que ela recebeu a tela, ela não estava, eu instalei a tela, e era uma sexta-feira. Ela disse, Daniel, faz 2 horas que eu estou na frente da tela aqui, eu abri um vinho, estou tomando uma taça de vinho e estou aqui imaginando o que é que você quis fazer. Então tem muito essa brincadeira das sensações, né? Do cliente querer entender o que é que o artista fez. E muitas vezes, 100% das vezes, eu nunca digo o que é que eu quis fazer efetivamente, porque eu deixo para o cliente finalizar a tela. É legal. Né? Então, legal. eu faço e o cliente... Daniel, você quis fazer o quê? Eu disse, eu não digo, eu nunca revelo o que eu quis fazer para poder não tirar essa imagem do cliente, porque às vezes o cliente cria uma percepção sobre a tela e às vezes eu vou desconstruir se eu disser o que eu fiz. Isso é tão verdade que a gente já conversou em outra oportunidade. Você hoje tem deixado para assinar sua tela
no local, Isso, né, quando ela já está na parede, por algumas situações em que você pensou naquela tela na horizontal e o cliente colocou na vertical. Na nossa clínica não é diferente, né? Pois A sua tela estava na horizontal e na sala da Marina a tela está na vertical. É muito disso, da concepção, do que entendeu daquela tela, né? Você imaginou alguma coisa, por mais abstrata que seja, na horizontal, mas alguém enxergou aquilo diferente na vertical. Pois é, isso é uma coisa bastante interessante que a gente vem tendo essa experiência no dia a dia. Porque tem telas que são feitas de uma forma e que quando chegam no ambiente, ela responde melhor de outra forma, de outra posição. É o caso lá de vocês, né, da Cardoso e Ávila, que não tenha dúvida que ela, naquela forma vertical, ficou muito boa na sua sala. Então não tem porquê eu querer que ela fique na horizontal, até porque eu brinco muito Não com o é um cliente. coqueiro deitado, Não né? é um coqueiro deitado, pois é. Então eu brinco muito com o cliente que a tela é do cliente. Então não sou eu que vou, você vai estar vendo diariamente a tela. Então eu brinco muito isso, deixo isso muito democrático para não criar eu acho isso uma sensibilidade ainda maior sua, porque existem muitos artistas que bateriam o pé aí, diriam, na minha tela foi feita aqui, se não cabe aí, se não é essa, vamos trocar por outra, né? Pois é, então é isso, realmente existe algumas correntes que não gostam de mexer no trabalho, na posição, mas eu sou assim, eu gosto que as pessoas se agradem do meu trabalho. Eu acho que o grande detalhe da minha arte é isso, é poder colocar a minha arte na sua casa e despertar sensações em você. E aí é você que vai ter suas sensações e vai ver coisas diferentes. Eu tenho relatos de clientes que já estão há um bom tempo com a tela e quando eu encontro, eles dizem, rapaz, às vezes tem dia que eu vejo coisas que eu não vi anteriormente. E eu acho isso joia, porque esse é o grande intuito, é poder você não limitar, não né, limitar a visão desse cliente, o entendimento do cliente. Pois é, diariamente você poder ver uma forma diferente, é você ver de uma perspectiva diferente e ela ficar gerando essas sensações pontuais, né? Eu brinco muito quando eu estou fazendo, eu gosto de fazer, inclusive, a instalação da tela. Todas as telas minhas são instaladas por mim. Aí é algo que foi criando desde o começo e eu achei legal, porque a gente cria uma relação com o cliente. E eu brinco muito, quando eu instalo a tela, eu peço para o cliente, quando o cliente está em casa, ele pode estar em casa, eu peço para o cliente sair da casa, fechar a porta e ele abrir a porta novamente para ele poder entender como a tela está se correspondendo com o ambiente dele e para que ele possa ter essa sensação de tranquilidade, de despertar a sensação nele. Bom demais, meu amigo. Muito bom receber você aqui. Eu recomendo que quem ainda não acompanha o trabalho do Daniel, que faça isso. Daniel, fala um pouco da tua rede social. Qual é a rede social que as pessoas podem dar uma olhada Eu tenho lá? uma rede social que é Estúdio Daniel Cavalcante. Estúdio com S, não é isso? Estúdio com S. Você entra lá no Instagram e tem lá várias Onde telas. fica o teu ateliê? O movimento. O meu ateliê fica no Empresarial Ítalo Renda, bem pertinho Aqui em Boa Viagem, pertinho de vocês. E sala 406. São visitas agendadas. Você tá lá tem meu contato no Instagram e você faz a agenda. Eu vou ter o maior prazer em recebê-los para mostrar um pouco do meu trabalho e a gente conversar sobre arte, discutir sobre arte, tomar um café. Vá com tempo, viu? Vá com tempo, porque além de muitas telas bonitas, gosta de conversar e gosta de explicar, interagir com o cliente, é uma coisa bem legal. Sempre tem uma nova história, sempre tem uma situação que a gente gosta de compartilhar e são momentos bem, bem legais. Amigo, obrigado por ter vindo, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, você sabe que eu sou fã do seu trabalho e espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades para conversar um pouco mais sobre arte e sobre o seu trabalho. Ok, doutor Sávio, muito obrigado, foi um prazer esse convite e estar aqui com vocês. Gente, um abraço e até o programa da semana que vem. Rádio Globo.